Pois bem, né, esse conteúdo rendas ou anuidades, ele, vamos dizer assim, ele não traz muitas novidades em relação à essência do que a gente viu até agora. Ele, em tese, ele é um conteúdo que apresenta algumas fórmulas para resumir alguns cálculos, né, em certas situações que nós temos. Que situações nós temos? Por exemplo, que é muito comum, uma situação de empréstimo, em que você paga geralmente parcelas constantes. Quando você tem uma situação como essa, que você tem um empréstimo, parcelas constantes, um período definido, as continhas podem ser resumidas com essas formas que nós vamos apresentar para vocês aqui, beleza? Mas, enfim, contextualizando melhor aqui para vocês, né, sobre o conteúdo de rendas e anuidades, o que nós podemos falar? Vamos lá. Tá? As rendas ou anuidades, ou as formas de pagamento ou de recebimento, né, que se caracteriza como uma renda ou anuidade, porque a gente fala renda, tá achando que é recebimento, né? Mas não, pode ser renda, pode ser um pagamento. Então a renda depende do ponto de vista, né? Quem está recebendo é renda, quem está pagando é pagamento. Então, as rendas ou as anuidades, elas têm algumas características próprias, né? Existe todo um sistema de classificação, e aqui eu coloco para vocês de forma bem resumida, certo? Que nos facilita, vamos dizer assim, né? Que facilita os cálculos. Porque se você se deparar com uma situação como essa aqui, que a gente vai comentar agorinha, você pode usar algumas fórmulas mais fáceis de fazer alguns cálculos do tipo, por exemplo, da prestação, tá? Então, o que que vem a ser rendas ou anuidades, né? Quais são as classificações das rendas ou das anuidades, né? E como vocês podem ter percebido, né, já na matemática financeira, a gente não tem a gente não tem muitas é, teorias, não. É mais algum conceitinho ou outro, né? Muitas vezes a forma de definir é bem pontual, comparativa, relativa, então nós não temos muito conceitos, faz mais continhas mesmo, mas é bom sempre a gente classificar aqui o que nós estamos falando nesse conteúdo, tá? As anuidades, elas podem ser classificadas pelo menos aí, né, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas diferentes, certo? Cada uma tem uma classificação binária aí, né? Ou é um ou é outro, ou é um ou é outro. E quais são essas fórmulas aí? Se vocês forem aí no material de vocês, no livro, não vai estar nessa ordem aqui não, tá? Essa ordem aqui é uma forma mais didática da gente tentar passar aqui, né, a classificação, o conteúdo de anuidades. As anuidades ou, né, as rendas, elas podem ser certas ou aleatórias. O que vem a ser as rendas certas, né, ou determinísticas, e as rendas aleatórias ou probabilísticas? As certas, né, como o próprio nome já fala, você sabe quando que vai receber, né? Os pagamentos, os recebimentos, eles são pré-determinados. Na maioria das vezes é assim que acontece, certo? Seja do ponto de vista do investidor como do criador. As rendas aleatórias, você não sabe muito bem o que você vai receber no futuro, né? Depende de algumas condições externas. Por exemplo, quando você compra um título do governo com taxas pós-fixada, né, taxa de juros pós-fixada, né, mesmo que você tenha um fixo, a parte dela que você vai receber, você não sabe que o juros é pós-fixado. Quando você assina uma previdência privada, por mais que você tenha um cálculo inicial, ok? Um cálculo inicial, uma previsão do que você vai receber depois de 35 anos, né, pagando, 35 anos depositando, é uma previsão, certo? É simplesmente a previsão. Isso pode ser totalmente diferente depois de 35 anos. Então, esse tipo de renda aqui é uma renda aleatória, certo? Então, nós vamos concentrar, e geralmente todo o conteúdo de matemática financeira concentra geralmente em rendas certas, tá? Para todos os fins, quando falamos de anuidades ou rendas, a gente está falando de rendas certas, beleza? Essa renda também pode ser periódica ou não periódica, né? O que vem a ser periódica ou não periódica? A mais comum, a que a gente vê na prática aí, é a periódica,
certo? Todos os períodos são iguais, acontece de mês em mês, de ano em ano, de 6 em 6 meses. Não periódica, acontece um mês, depois de 2 meses mais um, depois de 4 meses mais um, depois de mais um mês, enfim. Não tem um período definido. Geralmente, por padrão, a gente vê na prática mais rendas periódicas. Pessoal, olha só, eu quero que vocês tenham a seguinte questão em mente. Quando eu estou falando aqui, fique pensando no empréstimo. O empréstimo que vocês costumam fazer aí no dia a dia. Vou lá comprar uma televisão, que o preço dela é R$ 5.000, né? Em vez de pagar R$ 5.000 à vista, eu vou pagar em 12 de 500, certo? E geralmente como acontece isso no Brasil? 12 de 500. Comprei hoje, no dia 1º de dezembro, vou pagar a próxima prestação 500 daqui um mês, depois de 500 depois de 2 meses, depois de 500 3 meses, assim por diante, até você ter um fim, que é 12 meses, e você pagou mês a mês, sendo que o pagamento geralmente acontece na pós-fixado não, desculpa, posterior, ou seja, depois que vence o mês. Então, pensa no empréstimo comum padrão de vocês aqui. É isso aqui que a gente está falando, tá? É isso aqui que a gente está falando, ok? Mas continuando aqui, só para a gente classificar, né, e tentar, se for o caso, em outra oportunidade, em outra situação, você vê a diferença de um empréstimo comum com outra situação, né? Você pode ter temporária e perpétua. O que é temporária? Tem um fim determinado. Você vai lá e financiar um carro, você vai pagar em 24 meses. Acabou. Pode ter renda perpétua? Pode. Existem títulos perpétuos que vencem o resto da vida. Toma aqui um principal de 1.000, ó, e aí me paga 1% de juros o resto da vida. Enquanto você não pagar o principal, ele é perpétuo, né? E outra coisa também é que, dependendo do tempo, se você está analisando aqui 10 anos, 10 anos não, 30 anos, certo? 50 anos, se é perpétuo ou 50 anos, os cálculos são quase os mesmos. Então, para todos os fins, você considera como perpétuo. Geralmente, quando a gente vai fazer cálculo, por exemplo, de aluguel, né, de investimento, como se fosse um imóvel, o imóvel pode ser considerado uma renda perpétua, tá? Por quê? Porque não é perpétua. A gente sabe que pode ter um fim um dia, certo? Mas para todos os fins, os cálculos são tão parecidos que a aproximação de perpetuidade vale, tá? Então você pode ter rendas perpétuas e temporárias. Existe um cálculo específico para perpétuo, né? Qual que é o valor de uma perpetuidade? PV é igual a PMT dividido por I. Cálculo mais simples possível, tá? Então eu nem apresentei aqui, tá? Constante ou variável. Uma renda pode ser constante ou variável. Na maioria das vezes, constante. Sempre você vai pagar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Sempre você vai pagar 500, 500, 500 durante 12 vezes. É sempre o mesmo valor de 500. Então, isso é uma renda constante. Variável, o valor não é o mesmo. Você vai pagar 500 no mês, 800 no outro mês, 400 no outro mês e assim por diante. Imediata ou diferida. O que mais acontece na prática é imediata. Imediata é que você tem um vencimento já no primeiro período de negociação. Então você comprou aqui na data zero, depois de um mês você já vai pagar, né? É muito comum também na prática, né, principalmente financiamentos de médio e longo prazo, você ter diferimento. O que é o diferimento? Diferimento nada mais é, viu gente? Aí eu vou até fixar isso aqui, né? Diferimento nada mais é, deixa eu colocar aqui como o termo. Diferimento nada mais é do que a famosa carência. Carência. Então é muito comum. Compre agora e comece a pagar só em maio. Então, você tem um diferimento de 5 meses, 6 meses. Vai comprar carro, começa a pagar só no ano que vem. Beleza? Então esse é comum também nos empréstimos de médio e longo prazo ou empréstimos, financiamentos de valores maiores, né, de produtos mais caros. Você tem o diferimento, ter a carência. Você vai lá fazer um Construcard na casa, na caixa, você tem 4 meses para começar a pagar. Beleza? Então, essa carência impacta os cálculos no sentido que o PV que existe na data zero, ele tem que ser levado até o período de carência. Lá no nosso livro chamamos de período M, ok? Então, impacta os cálculos e a gente vai ter situações, não aqui, né? Acabei esquecendo de colocar um exercício com carência,
mas teremos situações que você tem carência. E pós-antecipadas ou antecipadas, geralmente o pagamento se dá no final do período e não no começo do período. No começo do período, existe uma forma própria, por exemplo, né, lá na HP, você tem que colocar lá o GBEGIN. Quando eu falo que a primeira prestação vai entrar como entrada, por exemplo, né, tem que informar isso para o software, porque existe uma forma própria para isso. Ok? Lá no Excel, é isso aqui na HP. HP. E no Excel, né, a gente tem que colocar lá, né, na função lá PV, na função PV. Lá não é PV, né, gente? É VP, é do português. Na função VP, na função VF, né, na função PGTO, certo? Na função taxa. Você tem que informar lá o tipo, né? O tipo o quê? Tipo no começo do período, é antecipada. Aí você tem lá, antecipada, certo? Antecipada. Então você tem que informar lá no Excel o tipo, beleza? Não esqueçam disso. Por quê? Porque se a primeira prestação ela é dada como entrada, né, significa que parte da amortização, parte do que você tem que pagar, não é o valor do produto completo, né, porque você já deu como se fosse uma entrada. Tá? Vamos voltar sobre isso agorinha, beleza? Então essas são as classificações, viu, gente? Como eu falei, né, de costume, todo começo de módulo eu vou dar uma explanação geral, né, fazer uma explicação geral aí, 20 a 30 minutos, e depois a gente parte para os exercícios, tá? Essas classificações aqui, elas são importantes por quê? Porque se eu tenho uma situação típica, né, essa situação aqui, ó, vou colocar aqui uma situação típica. Situação típica é uma situação típica, né? É o que nós chamamos aqui de modelo básico de anuidade, né? É o que? É justamente o modelo básico de anuidade é justamente essa aqui, ó. Ó, é justamente uma renda em que ela é certa, periódica, temporária, constante, imediata, geralmente imediata, mas podemos ter situações de diferimento, ok? E geralmente pós-antecipada, mas podemos ter situações de antecipadas. Então a gente pode trabalhar isso aqui nos exercícios também. Diferimento e antecipação, né? Imediata pós-antecipada. Esse modelo básico aqui, se a gente se depara com um modelo desse, os cálculos eles podem ser resumidos, podem ser obtidos mais facilmente. Por quê? Porque eu estou falando o seguinte, ó, quando eu falo que eu tenho uma situação como essa, eu tenho, por exemplo, um valor, só para exemplificar, né? Eu tenho um valor aqui de 1.000, vou fazer um empréstimo, né? Como eu falei para vocês, pensa no empréstimo, né? Em 1.000 em 6 meses, né? Vou fazer um pagamento de 1.000 em 6 meses, ou à vista de 5.000. Vamos supor que eu vou comprar um produto que vale 5.000 à vista ou 6 vezes de 1.000, né? Então eu vou pagar 1.000 mais 1.000 mais 1.000, né? Mais 1.000, 4 vezes, 5 vezes mais 1.000 e mais 1.000, 6 vezes. 6 vezes de 1.000. Esses 6 vezes de 1.000, eles equivalem, como a gente já viu lá no equivalente de capitais, a 5.000 hoje. Ou é 5.000 hoje, ou é 1.000 mais 1.000 mais 1.000 a 1.000, 6 vezes. Certo? Aí, como a gente já aprendeu lá atrás sobre a questão da equivalência de capitais, se eu tenho um valor que está no futuro, quero comparar com valores que está no presente, divido por 1 mais i elevado a n. Se eu tenho valores que está no presente, quero comparar com o futuro, multiplica por 1 mais i elevado a n. Esses valores aqui, ó, são equivalentes a 5.000 na data zero, né? Aqui na data zero. Então, para eles serem equivalentes, você tem que dividir, né? Dividir por 1 mais i, vamos deixar a taxa qualquer aqui. 1 mais i elevado a 1, qual período? Mês? Pode ser trimestre, desde que seja o mesmo. Desde que seja trimestre, 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 trimestre. Certo? Vamos pensar que seja mensal, né? Como se fosse um empréstimo comum. Ou você paga a televisão por 5.000 à vista, ou
em 6 vezes mensais, 6 parcelas mensais de 1.000, por exemplo, né? Então, 1.000 que divide 1 mais i elevado a 2 que divide 1 mais i elevado a 3 que divide 1 mais i elevado a 4 que divide 1 mais i elevado a 5 e divide 1 mais i elevado a 6, certo? 1 mais i elevado a 6. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma situação aqui. Tem uma situação aqui em que eu tenho, olha só, o mesmo valor, período a período, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 6 vezes, ok? Então, é uma renda constante, certo? Constante. Ora, daqui para cá, o período sempre é o mesmo, daqui para cá, sempre é mensal, certo? Sempre é mensal, beleza? Então, é uma renda periódica, é uma forma de pagamento, né? Uma série de pagamentos. Tá? Quando você fala renda unidades, você também fala em série de pagamentos, série de recebimentos, certo? É a mesma coisa. Tá? Então, ela é, né, daqui para cá, ela é periódica, né, o mesmo período, certo? Certa, né, já está subentendido, sempre o mesmo valor, constante, certa, sempre o mesmo valor, ok? Temporária porque tem um fim aqui, ó, finalizou em 6 meses, tá aqui. Ela não é perpétua, finalizou em 6 meses, ok? Por padrão, por default, geralmente a gente considera o pagamento como se ele acontecesse no final do período 1, a não ser que eu fale o contrário. Então, ela é postecipada. Então, geralmente o pagamento se dá no final do período. No final do período 1, no final do período 2, no final do período 3, no final do período 4 e assim por diante. A não ser que se fale o contrário, ela é postecipada. Na maioria das vezes é assim que acontece, por exemplo, o empréstimo que você faz quando vai comprar qualquer produto na internet, no seu cartão de crédito. O cartão de crédito tem umas especificidades, né? Tem a questão da forma, da data de vencimento, enfim, né? Mas enfim, num crediário qualquer aí seria sempre no final do período, ok? E você pode ver que eu não falei nada sobre carência, ó. Começou a pagar já no primeiro período. Não começou a pagar no período 3, tipo assim, eu não dei uma carência daqui para cá, certo? Não finalizou 3 meses daqui para cá. Simplesmente comprei 5.000 e começa a pagar já no primeiro mês, ok? No primeiro mês. Depois, no outro mês, segundo mês, terceiro mês e assim por diante. Então, o que acontece? Essa série de pagamento aqui, que simplesmente nada mais é, nada menos é do que o empréstimo que você toma aí no dia a dia, né? Essa série de pagamento aqui, ela tem todas essas características aqui, olha, é certa, periódica, temporária, constante, imediata, não tem diferimento, e pós-antecipada, certo? E pós-antecipada. Ora, eu não precisaria nada mais, por exemplo, que eu tenho aqui, se eu quisesse calcular, por exemplo, qual que é a taxa de juros do empréstimo. Bom, tem todas as informações. À vista é 5.000 ou 6 de 1.000 mensalmente. Aqui, com esses valores aqui, eu calcular o I. Beleza? Só que essa fórmula aqui ela poderia ser abreviada. Ela poderia ser abreviada. Por que ela poderia ser abreviada? Ora, porque o valor de 1.000 aqui é constante. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, em evidência. Posso colocar aqui, ó, 5.000. Eu não vou colocar porque vai demorar. 1.000 em evidência e tudo isso aqui, ó, mais i elevado a 1 mais mais 1 mais i elevado a 6. Esse caso aqui é quando é 6, né? Esse caso aqui é quando é 6. E mais quando é n? Beleza? Quando é n? Ok? E aí, como que eu faço? Ora, se eu tiver, por exemplo, uma valor, por exemplo, uma conta genérica aqui, ó, aqui a gente deu valores, né? A gente deu valores. 5.000,
1000, né, e 6 o N. A gente deu valores, mas você não poderia ter valor, você poderia ter, né, algo bem genérico. Você poderia ter aqui, por exemplo, ó, qual que é o valor presente de uma série de unidades que é, por exemplo, PMT. PMT 1 mais PMT 2 mais papapá, mais PMT 3, N na verdade, né? PMT N, né? Ah, eu tenho que trazer para valor presente, não tem? Então é 1 mais I elevado a 1 1 mais I elevado a 2 mais papapá, 1 mais I elevado a N, certo? Esse subscrito aqui, na verdade, ele deixa até de existir, né, gente? Ele deixa de existir porque o PMT ele não é diferente de período para período, ele é sempre o mesmo, certo? Sempre é o mesmo. Tranquilo? Então a ideia é o seguinte, gente. A ideia, olha, vocês aprenderam aí no primeiro, né? Vocês aprenderam aí achar, por exemplo, limite. Qual que é o limite disso aqui, ó? Da gente ter o 1 até n. Qual que é o limite? Aí quando você aplica o limite aqui, você acha isso aqui, ó. Você acha essa fórmula. A fórmula aqui é uma forma abreviada de fazer o cálculo, por exemplo, da PMT ou do PV, né? Porque o PV é igual a PMT, ou você pega esse negócio aqui e joga pro lado de lá, você tem a PMT. Tanto um faz como o outro. Tanto, né, faz um como o outro. E o mesmo raciocínio a gente adota aqui também para o montante, o valor futuro, aqui, ó, mesmo raciocínio, certo? Quando a gente tira o limite de 1 tendendo a n, você acha essa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui é da PMT, geralmente a gente fala aqui que essa fórmula é a fórmula da PMT. A fórmula da PMT, de uma renda, de uma série de pagamentos, ela é uma forma de você, mais rápida de você calcular, né, séries de capitais cujas prestações são as mesmas, são periódicas, são imediatas, podem ser antecipadas e assim por diante. Então, no caso da PMT, né, do PV, do valor presente de uma série, você tem o seguinte, é igual a PMT, o valor dessas séries, constante, é a prestação, é 1000 sempre, que multiplica 1 mais i elevado a n, menos 1 que divide i, que multiplica 1 mais i elevado a n. Esse termo aqui, em alguns materiais didáticos, também é chamado de acantoneira i, ANI. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa só desse fator. Dado esse fator, você divide PV ou você multiplica PMT, certo? Quando a gente tem situações que a gente quer calcular o N, a gente tem essa fórmula aqui, ó. É a mesma coisa, viu, gente? É a mesma coisa. Só que é uma outra forma de visualizar, tá? 1 menos 1 mais i elevado a menos n dividido por i. Com essa fórmula aqui fica mais fácil calcular o N, quando a situação se dá para calcular o N. Beleza? No caso do montante ou do valor futuro de uma série de pagamentos, com essas características, eu tenho o quê? PMT que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 que divide i, certo? Perceba que isso aqui é igual, ó. É igual. A única diferença está o quê? Está aqui, ó. A única diferença está aqui. Quando você joga um no outro, você vai achar a nossa função básica. FV é igual a PV, que multiplica 1 mais i elevado a n. Essa relação do ANI, que é esse termo multiplicador do PMT, e do SNI. Esse termo aqui também chamado é o fator do montante, fator de valor futuro, fator de valor presente. SNI, S cantoneira I, ou simplesmente SNI. É só esse termo aqui, ó. Por quê? Porque muitas vezes só precisa desse fator, porque multiplicando esse fator com PMT, você tem o FV. Ou ao contrário, né? Pegando esse fator aqui e dividindo o PV, você tem o PMT. Então, antigamente, lá atrás, quando você não tinha, né, recurso rápido nas mãos para você calcular rapidamente o valor do PV, do PMT, não tinha calculador em mãos, né? Você tinha tabelado esses fatores aqui, ó. Até hoje em dia você tem tabelado esses valores. Você vai lá na Casa Bahia, o vendedor ele não sabe fazer, ele não é formado em administração, ele não teve nenhum curso de contabilidade financeira. Mas você
você fala para ele o valor do produto, ou o produto que você quer, né? E ele, quantas prestações você vai pagar? Em 12. Então você vai pagar em 12, o produto é 5.000, então pronto, a minha taxa é tanto. Ele simplesmente só pega o valor ali, divide, multiplica, para achar qual que é o valor da prestação. Ou no caso, né, se você tem um limite de prestação e quer saber até quanto você pode comprar, é o contrário, certo? Então esse fator é muito comum na prática antigamente, hoje em dia nem tanto, porque o sistema é tudo informatizado, já te dá os resultados, né, de forma padrão, mas ainda existem diversos livros didáticos esses dois fatores aqui. Por quê? Porque em mãos e a tabela, você fazia alguns cálculos de forma mais rápida. Hoje não, hoje você já usa a função, né, função PGTO do Excel, ou a função, né, a função PGTO do Excel, ou a função PMT, né, da HP, certo? Função PGTO ou PMT. Né? E as outras funções são o que a gente já conversou aqui. Função PV da HP, FV da HP, ou VP, né? E VF no Excel, certo? Então essa aqui é a nossa contextualização, viu, pessoal? Então o que tem de novidade aqui? Nada. Não temos nada. Só que quando você tem situações, séries de pagamentos com essas características, as continhas podem sair mais rápidas. Como? A partir dessas formas. Você não precisa colocar tudo numa série de pagamento e fazer o cálculo. Tá? Pode sair desse jeito aqui. Tranquilo?